Portugal foi um dos fundadores da Parceria Internacional para a Ação em Carbono, que apoia o desenvolvimento dos mercados e tem marcado presença na coligação para a liderança dos mecanismos de fixação do preço de carbono. Em 2014, os chefes de Estado e do Governo europeus acordaram as metas para a política climática da União Europeia no horizonte 2030 e estabeleceram um objetivo vinculativo de reduzir internamente as emissões de gases com efeitos de estufa em pelo menos 40%, tendo como baseline a data de 1990. No horizonte 2030, visando criar um quadro estável e previsível no sentido de uma descarbonização profunda da economia, Portugal estabeleceu desta feita a nível nacional metas de redução de emissões totais entre 30% e 40%, ainda também com metas para diversos dos setores. Portugal tem um registro muito positivo na implementação de políticas de redução das emissões e aprová-lo é o cumprimento do seu compromisso com Quioto. O Governo, e muito em particular o Ministério do Ambiente, assumiu a descarbonização da sociedade como uma das prioridades da sua ação política. Promover o desenvolvimento de uma sociedade resiliente e de baixo carbono, assegurando uma trajetória sustentável da redução das emissões nacionais de gases com efeitos de estufa, é um dos pilares da nossa ação política. Neste campo, assume especial importância, como já referi, o setor dos transportes, que representa 24% das emissões nacionais. Já iniciamos este caminho neste domínio com, por exemplo, a reorganização das empresas, no qual se destaca a transferência de gestão de transportes urbanos coletivos no Porto STCP para a área metropolitana, em Lisboa para a Carris, com um novo foco na mobilidade elétrica, ampliando e renovando a rede de postos de carregamento elétricos, instalando novos postos de carregamento rápidos. São já muitas as autoestradas em Portugal onde se pode rolar elétrico no Alcatrão, com incentivo à aquisição de veículos elétricos e o financiamento de veículos para serviços urbanos ambientais, com a valorização da mobilidade suave e ativa através da dinamização de projetos ligados ao uso de bicicleta, com o financiamento através do POCUR da aquisição de 510 autocarros com baixas emissões e, como também muito bem referiu o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, com o apoio político às formas de transporte partilhado, que estão de facto a emergir como um tertium genus entre aquilo que é o clássico transporte coletivo e o transporte individual. A descarbonização dos transportes continuará a ser a nossa aposta. É por isso que elegemos os investimentos na expansão das redes de metro e de Lisboa e Porto como prioritários. Acreditamos ainda que as cidades, por serem espaços de integração de políticas, são determinantes na descarbonização da economia e podem ser o centro desta mudança. Aqui se concentra a maioria da população portuguesa e, por conseguinte, o tecido empresarial e o maior consumo de energia e de materiais. Visando apoiar a dinâmica já existente a nível local, lançámos os laboratórios vivos para a descarbonização, que irão apoiar iniciativas inovadoras em 12 cidades. E continuaremos, no ano 2018, a apoiar estas iniciativas, que aliás estavam previstas desde o início no programa do Governo. Elegemos ainda a reabilitação urbana, com particular enfoque a promoção da eficiência energética como uma prioridade, canalizando várias fontes de financiamento para a sua efetiva prossecução, e aqui o melhor exemplo é a Casa Eficiente. Lançámos o Plano de Ação para a Economia Circular, porque tornar a economia circular é muito mais do que um desígnio político, é uma necessidade presente e futura, e este plano será, certamente, já se concluiu a discussão pública, aprovado pelo Governo até ao final deste ano. No contexto do Fundo Ambiental, em 2018, apoiaremos a descarbonização de processos industriais e a transição para gases fluorados de baixo carbono, dando início ao apoio por parte do Fundo Ambiental a iniciativas do setor industrial. No contexto da adaptação às alterações climáticas, tem particular importância a concretização de medidas de prevenção, proteção e adaptação dos territórios, medidas essas transversais a todos os setores da economia. A adaptação às alterações climáticas é, por isso, uma prioridade para este Ministério, que lançará ainda este ano um programa dedicado a apoiar as medidas de adaptação já previstas nos planos municipais de adaptação às alterações climáticas. Quem gere o território são as autarquias, o papel das autarquias é determinante no sucesso que o país possa alcançar. Mas este não é nem pode ser um esforço exclusivo do Ministério. Para a coordenação da atuação do Governo em matéria de política climática, foi revitalizada a Comissão Interministerial para o Ar e as Alterações Climáticas, que tem estado muito ativa na discussão destas matérias. Minhas senhoras e meus senhores, este Governo assumiu como objetivo atingir a neutralidade carbónica até 2050.
Assim, definimos como prioridade política a elaboração do roteiro para a neutralidade carbónica 2050, cujos trabalhos se iniciam hoje. Recordo até que quando pensamos este trabalho, no início ele mudou de nome. Chamava-se Roteiro para uma Sociedade de Baixo Carbono e mudou de nome, tendo sido mais ambicioso e tendo-se rebatizado como Roteiro para a Neutralidade Carbónica. No quadro europeu não estamos sozinhos. Também a Suécia assumiu a neutralidade carbónica como um desígnio nacional e outros países preparam os seus roteiros com igual objetivo. Portugal foi, de facto, dos primeiros a fazer esta afirmação e assumir para si próprio este desafio. Este roteiro tem como objetivo a identificação e análise das implicações associadas a trajetórias custo-eficazes de descarbonização da economia, visando atingir o objetivo da neutralidade em 2050 e identificando os principais vetores de descarbonização associados. Este exercício comporta um novo desafio. O desafio de avaliar os efeitos de um modelo de desenvolvimento que assuma os princípios da economia circular, evidenciando a sua mais-valia para a economia e para a descarbonização da sociedade. O roteiro levará em linha de conta a reflexão já efetuada no contexto da revisão do PNPOT, incorporando, com certeza, a dimensão territorial no exercício a desenvolver. Os trabalhos contemplam a definição de cenários macroeconómicos até este ano, 2050, a modelação de emissões para o setor eletroprodutor, residencial e de serviços, transporte, indústria, resíduos, agricultura e florestas. Atingir a neutralidade significa que existe um equilíbrio entre as emissões de gases com efeitos de estufa para a atmosfera e a capacidade de sequestro de carbono pelo solo. Assim, para a agricultura e florestas será inicialmente modelada a capacidade de sequestro do carbono. Com este roteiro, pretendemos identificar os passos que temos de dar e a trajetória mais custo-eficaz no caminho para a neutralidade. E queremos, dentro deste trabalho tão ambicioso e tão vasto, responder a perguntas e a questões muito concretas. Exemplos. Qual o contributo relativo dos vários setores de atividade para estas trajetórias? Em que setores é mais custo-eficaz a descarbonização? Qual será a configuração do sistema energético nacional em termos de características técnicas e de custos? Poderemos, em 2050, ser 100% renováveis? Qual o papel das novas formas de mobilidade, particularmente a mobilidade elétrica e a mobilidade partilhada? Quais os co-benefícios económicos e ambientais da descarbonização da economia? Quais os impactos que ela pode ter no crescimento e no emprego? O caminho para a neutralidade carbónica implica termos respostas atuais a estas questões, sabendo que temos que fazer opções e, em alguns casos, criar disrupções com o passado, com o modelo económico tradicional. Sabemos que este é um projeto ambicioso, mas tenho a profunda convicção que contamos, em primeiro lugar, com uma excelente equipa, bem preparada, multidisciplinar, que reúne alguns dos melhores especialistas nacionais nestas áreas. A descarbonização da sociedade é transversal a todos os setores, tem que mobilizar a sociedade no seu todo, implicando a alteração de comportamentos e um conjunto de opções de política que devem moldar a nossa atuação futura. É este o motivo porque queremos que o desenvolvimento deste roteiro seja especialmente participado pelos diferentes setores da sociedade, sabendo que a alteração de comportamentos individuais e coletivos são fundamentais no caminho para a neutralidade carbónica, e é por isso que este roteiro vai apostar na comunicação e sensibilização, bem como o envolvimento dos cidadãos. Esta sessão de lançamento é o sinal do empenho do Governo neste objetivo. Este é, assim, o início de um ciclo de conferências temáticas a realizar durante o período da colaboração do roteiro, com a certeza de que a presença nesta sala do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do Sr. Primeiro-Ministro são, para nós, que temos a responsabilidade mais direta pela sua elaboração, um fortíssimo estímulo para o seu desenvolvimento. Acreditamos e vamos tudo fazer para estar à altura da confiança que depositam em nós. Muito obrigado.